Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. 4, verso 1. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos, pelo contrário, rejeitamos coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos, por causa de Jesus, porque Deus disse, das trevas brilhará a luz. Foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos ao verso 4,16. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja o Teu nome. Eu suplico que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Divino, venha sobre a minha vida agora, em nome do Senhor Jesus, para pregar a Tua palavra. Abençoe e revigore as minhas forças, os meus sentidos, para ouvir a Tua palavra, para pronunciar a Tua palavra, para proclamar a Tua verdade, a verdade do Teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, eu clamo por todos que aqui estão, que sejam iluminados pelo Espírito da verdade, que sejam iluminados por esta palavra, que sejam pautados a partir de hoje por meio desta palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, que toda sequela, todo desgaste corporal, emocional, tudo, Pai Santo, que causa cansaço e depressão física e espiritual, seja agora dissolvido pelo poder do Espírito Divino. Tu tens poder de ressuscitar mortos. Ó Santo Espírito, que esta palavra venha de encontro ao nosso viver, de encontro às nossas vidas, e nos revigore as forças, como Tu revigoraste as forças do apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus. Afasta todo o mal, afasta os inimigos da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo fogo do Divino Espírito, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a todos que nos vão ouvir pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus. Ilumina na verdade do Teu Evangelho, em nome do Senhor Jesus. E assim, glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Tudo que é produzido muitas vezes em repetição vai gerar, de certa forma, um cansaço. Digo isso, acordar todas as manhãs para trabalhar e fazer e executar as tarefas vão desenvolver, vão proporcionar ao corpo daquele que exerce a função um cansaço. Daí a necessidade de noites de sono, né? Existem alguns lugares que nós sabemos e não podemos nem citar na plataforma, onde os operários trabalham para uma grande produtora de smartphones até 16 horas por dia. Pregam um discurso de respeito à diversidade, mas ali oferecem para produzirem os seus smartphones num local onde o trabalho é escravo.
Eu fico imaginando o que é trabalhar 16 horas por dia. Eu digo isso, hoje é o dia que eu mais trabalho na obra de Deus. Acordamos 5 horas da manhã, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos buscar força e poder, porque a nossa carne, às vezes, a nossa mente está cansada, desgastada. Mas como o apóstolo Paulo ensinou aqui, a gente busca o revigoramento no poder de Deus. E às vezes alguns cristãos desprezam isso. Imagine que esse mesmo Espírito que tem poder para nos revigorar, ele tem poder para ressuscitar mortos. Coisa maravilhosa, nós temos esse grande privilégio em nossos corpos e muitas vezes não tomamos posse. Às vezes você está cansado e você não quer abrir mão. Não, prefiro ficar na cama, não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. E se esquece de tomar posse desta palavra. Eu falo isso, irmãos, porque o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, no capítulo 11 especificamente, aí ele faz uma listinha ali de alguns dos sofrimentos e agravos que ele sofreu por conta da comissão sagrada que estava sobre a vida dele de pregar o evangelho a toda criatura, visto que foi revelado com antecedência para ali o irmão, né, que foi incumbido, vai até a rua direita lá e ministra cura sobre o apóstolo Paulo. Este é vaso escolhido por mim para sofrer por amor ao meu evangelho. Senhor, fala de novo. Sim, vai lá e ministra a cura e prega ao apóstolo Paulo, porque ele vai ser vaso levantado por mim para sofrer por amor ao meu nome. Ou seja, o apóstolo Paulo foi vaso escolhido por Deus, retirado do mais alto escalão da sua posição ali como um judeu, um saduceu, para ser um evangelista, um missionário, um apóstolo, um comissionado para levar avante o evangelho. Estar preparado para sofrer agruras na sua pele, os açoites, assolamento, sofrimento. Paulo foi o homem escolhido por Deus, e ele foi preparado em diversas etapas da sua vida para exercer o que ele exerceu. Depois do Senhor Jesus Cristo no Evangelho, o segundo homem mais influente do cristianismo é o apóstolo Paulo. O seu crescimento e a sua ascensão foram tão elevadas que pelo Espírito Santo assim ele escreveu: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo Senhor. Vemos o nível espiritual do apóstolo Paulo quando ele afirma isso. Nós temos que olhar para este mundo e vermos alguns referenciais. É muito importante vermos verdadeiros referenciais do Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado, está cheio de gente disfarçada, com hipocrisia, agindo dissimuladamente no meio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele nos alertou acerca disso. O próprio apóstolo Paulo, no início do capítulo 4, verso 1, nos vem falar acerca disso. Veja como Paulo trata: portanto, tendo este ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pelo contrário, pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Como eu disse, nem todos que têm capacidade ou café no bulho, ou posição, ou são cheios do Espírito em virtude e em poder para fazer a afirmação que o apóstolo Paulo fez: sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo Senhor. Já na época do apóstolo Paulo já existiam pessoas dissimuladas que se infiltraram dentro da igreja de Cristo. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos, quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja para capacitar a igreja, para fornecer poder para a igreja avançar com a ordem do Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas como, Senhor? Se o império nos persegue, o império está perseguindo a igreja, somos inimigos de Roma, somos inimigos dos judeus, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A igreja recebeu poder para pregar e impactou o reino das trevas.
O reino das trevas ficou impactado. E como o diabo pensou, como é que eu posso deter se as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja? A estratégia do diabo é utilizada até os dias de hoje, corrompendo as instituições, corrompendo a família, corrompendo as escolas de pregação da palavra de Deus. Haja vista que hoje a maior raridade é você encontrar uma escola de teologia que ensine a verdade. São bem escassas as escolas que preparam a formação e preparam e formam pastores. Hoje em dia são raras, pois até mesmo aquelas que já foram reconhecidas pelo MEC, já tem até mago ensinando teologia. Magos, para ser reconhecido pelo MEC, tem que ter lá uma grade de professores extracurriculares que tenham até contato com o ocultismo, filósofos ocultistas, extremistas, progressistas e tudo que é ista. Então imagine que, por esta tática de infiltração, o evangelho começou a ser desconfigurado, descaracterizado, perdendo a sua essência. É por isso que encontramos nos dias de hoje, como o apóstolo Paulo está citando já na sua época. Naquela época era a terrível infiltração dos gnósticos, aqueles que se dizem judeus, mas não são judeus, mas mentem, pertencem à sinagoga de Satã. São espíritos movidos pelo espírito do anticristo, imorais. Estes imorais hoje entram dentro das congregações, entram dentro dos seminários e corrompem o evangelho e trazem um evangelho falso, mais brando, mais conivente com a diversidade, para atender a diversidade de pessoas que querem fazer o que bem entende. Como diz Anton LaVey, o pastor da igreja de Satã, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Para ser satanista, você não precisa invocar o diabo, basta você fazer o que a carne tem vontade de fazer. E hoje existem igrejas que trazem um evangelho liberal, um evangelho que nega a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, que respeita as diversidades, que não encontra obstáculo algum de resistência aí na plataforma do YouTube. Esse evangelho pode ser pregado e difundido, porque, como disse o apóstolo, com base no apóstolo Paulo, esse evangelho não vai levar ninguém à salvação. Esses evangelhos, essa mensagem evangelística de respeito às diversidades culturais, religiosas, vai levar à condenação. Veja como Paulo fala aqui de nós rejeitamos coisas ocultas. Nós encontramos muitos líderes que não têm vergonha de ir na missa, de entrar dentro da igreja, de declarar: eu sou diácono da igreja de Cristo, e pertence a clubinhos herméticos, pertencem a clubinhos fechados, que cultua deuses esotéricos. Se você quer saber quais são esses deuses, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8. Está lá revelado lá o panteão de deuses que eram adorados pelos levitas, que cultuavam esses deusezinhos, aí esses demônios de clubinhos fechados, coisas ocultas, né? Veja, coisas vergonhosas. Além de cultuar os ídolos e os demônios, existiam atos licenciosos, atos libidinosos. Note que alguns líderes aí, eles mostram, por meio da sua participação de convenções ecumênicas com outros credos religiosos, que praticam atos licenciosos, onde a moralidade, a castidade cristã é desprezada. Existem essas convenções. Estas convenções estão explícitas. Eu não assisto Rede Globo, mas tem gente que mostra lá no Jornal Nacional. Autoridades, lideranças daqueles que se dizem cristãos evangélicos, mas participando dessas convenções com esses líderes destas organizações religiosas. Muito cuidado, o discurso que está aí ansioso por impor essa agenda da nova ordem religiosa mundial está sendo implementado com toda a força. Até 2030 eles querem impor a nova ordem religiosa mundial. Já que todas as religiões estão esperando o Messias, nada melhor de pegar o meu Messias, que é parecido com o teu. Tem até o cabelo longo, a barba, que é iluminado também,
Vamos pegar o seu Jesus, o seu falso Jesus, o seu Jesus, vamos unir tudo num culto só, pois todos os caminhos levam a Deus. Muito cuidado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente Jesus é a salvação. Cuidado com os falsos Jesus. Os Jesus que estão espalhados por aí. Os falsos Messias que as outras religiões estão assim pregando. E que estão ansiosas por unificarem para acabar com esse conflito de classes religiosas, esse antagonismo. Vamos unificar. Veja que Paulo fala coisas ocultas que Deus abomina, de coisas vergonhosas, licenciosas e imorais que são praticadas por outras religiões. Veja também o que ele fala, e acontece muito no meio evangélico. Agir com astúcia, agir com malícia. Quantos escândalos no meio evangélico ou no meio cristão. Mas eu te falo uma coisa, procure alguém dentro de qualquer instituição. Tem banqueiro ruim, engenheiro ruim, tem médico ruim. Conheço médico pedófilo. Conheço médico que já fez isso. Tinha um pediatra aí, né, que fazia essas atividades licenciosas com crianças, né? Então, em qualquer ciência, em qualquer área, você vai encontrar alguém com desvio de conduta e imoral. E é terrível que nós, que deveríamos ser a vitrine do mundo, em épocas de crise, nós encontramos pessoas agindo com astúcia e se aproveitando de situações como essa que nós passamos. Para a glória de Deus, nós sobrevivemos em Cristo Jesus, vendendo tantas indulgências, né? Vendendo até alguns feijões mágicos aí por meio de campanha, vendendo talismãs, vendendo objetos para tentar alimentar a fé dos cristãos. É algo terrível que acontece. Paulo está desprezando tudo isso. O sincretismo, o relativismo, esse respeito à diversidade. Paulo está desprezando tudo isso, os que distorcem a palavra de Deus. Muito cuidado, porque existem certas atividades que não encontram respaldo dentro das Escrituras, não têm legitimidade e não vão sustentar certos líderes que estão dizendo que eu vou usar isso aqui porque isso aqui funciona. Eu ensino a pessoa lá a apertar esse botãozinho aqui 7 vezes e dar 7 contribuições, aí no final dá tudo certo. Eu conheço alguns que já fizeram 49 vezes essa campanha de apertar 7 vezes o botão, 7 vezes 7, e não deu certo. E você será julgado, você será condenado. Se você ainda não prestou atenção, ou se não leu as Escrituras, tem um texto que vem específico, eu ensino aqui para os meus alunos. 1 Pedro, capítulo 5, o sumo pastor, o Filho do Deus Altíssimo, virá julgar os pastores em sua idoneidade, aquele que não agiu de forma fascista dentro da igreja, de forma autoritária, não corrompeu a herança da igreja. Então existe uma série de itens que serão observados no julgamento do Filho do Deus Altíssimo, como sumo pastor, quando ele vier julgar os pastores. 1 Pedro capítulo 5. Mas veja, pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. Terrível. Filho de Deus, o sumo pastor, já veio a essa terra e ofereceu sacrifício por nós. Pela sua vida, pelo seu testemunho, ele entregou a verdade. É chegado a vós o reino dos céus. A verdade foi tão explícita, que incomodou aqueles que se diziam detentores da verdade. E com medo de perder a sua posição, o que eles fizeram? Vamos matar a verdade. Vamos exterminar a verdade, porque ele vai nos depor. Se ele assumir o reinado em Jerusalém, a primeira coisa que ele vai fazer é nos depor. Por isso mataram o Filho de Deus. Mataram o Filho de Deus. E aí imaginem que o Senhor Jesus Cristo, antes de partir ao céu, ele comissiona a igreja, e como eu disse, não era uma tarefa fácil, a necessidade do poder de Deus, do Espírito Divino, para poder levar avante a comissão da pregação do Evangelho. Então imagine que o Senhor Jesus Cristo revela aos seus apóstolos, revelou já para o pastor Fernando, você tem que esvaziar, e você vai sofrer agruras, você vai receber afronta, gente vai olhar torcido para você, não vai concordar com você, vai desprezar a tua palavra, você vai encontrar resistência. Eu ainda não tomei açoite, não apanhei de vara como o apóstolo Paulo apanhou, mas imagine lá na época dos apóstolos.
as quarentenas. Paulo cita, como eu disse, uma listinha de afrontas por pregar a verdade dentro das sinagogas. Apanhava lá 39 açoitadas. Não apanhou uma vez só, foram várias, 4 a 5 quarentenas de açoite com vara. Então imaginem que o evangelho ele vem para causar essa hostilidade. E o mundo se torna inimigo daqueles que pregam a verdade. Veja o que está acontecendo lá no Afeganistão. Ouvi o último relatório da agência de missões, lá Portas Abertas, de 30 a 40 missionários estão sendo exterminados por semana. Até mesmo uma atleta de vôlei teve a sua cabeça decapitada nesta última semana. Então imagine que o mundo odeia aqueles que pregam a verdade. Vão vos colocar nas cadeias, nas prisões, vocês serão difamados, vocês serão atacados a todo instante. O mundo das trevas vai se levantar e vai usar os seus agentes contra vocês. Deu para vocês entenderem que nós, como cristãos conservadores, seremos perseguidos? Me cite algum... É incrível que pareça, gente, vou falar sobre isso, porque a Igreja Remanescente Cristã Filadélfia, com um canalzinho com 41 inscritos, 41 alunos meus que são inscritos lá, recebeu um strike. Recebemos uma punição, um strike da plataforma do YouTube dizendo: você está ferindo as nossas regras aqui na plataforma. Já recebemos um breve, logo o pastor Fernando, que não bombou, que não tinha milhões de views, terá seu canal fechado no YouTube. Mas não tem problema não, continuaremos firmes pregando a palavra de Deus. Então veja aqui alguns pastores, alguns líderes que tem um evangelho fácil, que respeita a diversidade, que age em conluio com todo esse sincretismo esotérico deste mundo, não recebe uma perseguição, não recebe um strike. Por quê? Já readequaram a mensagem do Senhor Jesus a esse falso evangelho de harmonia. Sabe o que parece esse evangelho desses líderes sincréticos, desses líderes liberais, progressistas, comunistas que estão aí no YouTube? Parece aquele final do filme do Retorno de Jedi. Já assistiu o filme do Retorno de Jedi? Tenho certeza que você já assistiu, que eu já assisti também, né? Mostra lá os seres humanos com um monte de alienígena, um monte de demônio, e eles confraternizando a nova ordem mundial intergaláctica. É o que parece o evangelho desses pastores progressistas, né? Coisa terrível, é um evangelho que se coaduna com tudo isso que está de errado no mundo, que Paulo condenou aqui no capítulo 4. Coisa terrível. Veja que Paulo mostra com a sua vida. Nós proclamamos esse evangelho da verdade e vivemos esse evangelho de verdade, da verdade. Veja que ele fala no 3, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Veja que Paulo afirma que se alguém está resistindo ao evangelho do Senhor Jesus, se alguém está resistindo ao evangelho que eu prego, é porque continuam cegos. Veja que o evangelho que o apóstolo Paulo nos entregou é o evangelho que o Senhor Jesus entregou para o apóstolo Paulo e disse, depois de 3 anos de experiência lá no deserto da Arábia, Jesus disse: agora você está preparado, vai para Antioquia e te prepara, porque vão começar as missões. Você vai começar a partir para levar o meu evangelho aos confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra, até chegar no Brasil. Chegou aqui o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Veja no verso 4, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja que situação terrível. O apóstolo Paulo acabou de dizer que ele prega o evangelho da verdade, que foi assim emitido por Deus a vida dele, ao qual ele foi assim comissionado, e que os incrédulos estão cegos e não conseguem compreender esse evangelho. Por quê? Aquele que engana as nações, Satanás, o enganador das nações, que corrompeu as instituições, que corrompeu a indústria do entretenimento, ele criou uma série de entretenimentos, de
filmes de falsos messias, de falsas religiões, de engodos, de vãs filosofias para as pessoas. Por isso todo mundo está enganado. Tá todo aí, tem um grupinho de pessoas que tem o seu Deus, que é o time de futebol. Ele não pode ver o símbolo do seu time, que ele venera o time do seu, o símbolo do seu time. Ele conhece de cor a escalação dos 12, dos 11 jogadores, mas ele não sabe sequer um texto da Bíblia decorado, né? Tem lá o que é fissurado em quadrinho, aí ele tem lá o Deus que ele venera lá, o Thanos. O Thanos é o Homem de Ferro, é o Super-Homem. Vocês viram a nova versão do Super-Homem? Ficou uma fofura, né? Já criaram, readequaram o falso Messias Super-Homem, o filho do Deus Sol, do Deus Horus, né? Para pegar a mais nova geração, para já crescer dentro da nova diversidade cultural, né? Crianças andrógenas. Crianças querem criar uma safra de criança andrógena, desorientadas em sua sexualidade. Eles querem criar isso. E já criaram o Super-Homem. E tá para vir outros heróis aí que vão assumir uma múltipla sexualidade em tempos específicos da vida aí. O negócio tá complicado. O Deus desse século cega com mentiras, cega com engodo, traz confusão, inculca as coisas que são de Satã. Nunca se esqueça que você é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus determina algo, é aquilo. E somente o Senhor, para mudar e reverter esse quadro de desconfiguração, de filosofias de engano, de engodo, de desinformação, que entra pela vida das pessoas em todas as faixas de idade. Só o Senhor Jesus Cristo pode impor uma ruptura para acabar com tudo isso. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Falo isso com o intuito de que seus olhos se abram e você possa ouvir a verdade da palavra de Deus. Deus desse século cega o entendimento. Veja que as pessoas que andam cegas não enxergam nada. E quando não enxergam nada, há ausência de luz. As coisas escuras são resultado da ausência de luz. As pessoas estão em trevas e não se apercebem disso. Estão entretidas com a sua garrafa de uísque, estão entretidas com o seu carro, ou no adultério, ou lá dando uma puladinha de cerca, fazendo alguma coisa errada. Estão lá entretidas. Não estão preocupando e nem se dando conta de que um dia comparecerão perante o tribunal de Cristo para prestar conta das boas e das más obras da carne. A conta vai chegar, a fatura vai chegar, e algumas pessoas não estão preparadas. O dia terrível do Senhor vem. Quem poderá sobreviver? Somos salvos pela sua misericórdia na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós aceitamos essa misericórdia e nós estamos vivenciando dela. Veja no verso 5: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo expõe aqui que ele é servo de Jesus. Ele até deixa de lado a palavra filho, mas coloca a questão de servo. Servo como embaixador, servo como comissionado, como apóstolo comissionado para levar o evangelho. Servo serve, não indaga ao seu senhor, porque se o senhor manda fazer, a pessoa vai. Lá dentro da empresa você tem alguns senhores lá, alguns supervisores que vão dar ordem para você, e você... Ai, se eu trabalhasse lá na empresa que eu trabalhava, se o meu chefe falasse: Fernando, vem cá, eu não largasse na hora e fosse lá, ele já olha cruzado para você: oh, vou ter que, vai demorar muito para vir aqui? Eles são ansiosos. Alguns chefinhos são bem ansiosos, eles querem na hora. É assim. Eu tenho certeza que você obedece aos seus senhores aqui na terra. O apóstolo Paulo via a comissão do Senhor como algo urgente a ser obedecido. É algo urgente, que tem urgência a ser obedecido e pregar esse evangelho. Veja que a luz está passando perto de você, pregando o evangelho, e às vezes você não nota. É num domingo pela manhã, é um vídeo lá no YouTube, a verdade está vindo, trazendo a luz para você, para te orientar, e você vai protelando, e você vai desperdiçando, perdendo as oportunidades.
Coisa terrível, né? Algumas pessoas tiveram tempo suficiente. Ah, mas eu morri muito jovem. Mas foi muito jovem que o fulano morreu. Não, teve tempo suficiente. Teve o tempo suficiente. Nosso Deus efetua justiça até na morte e no falecimento das pessoas. Veja no verso 6, porque Deus que diz, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Imaginem que o Senhor já usou essa palavra quando a terra estava um caos, sem forma e vazia. Não sabemos os motivos pelos quais a terra ficou sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e a voz de Deus dizendo: haja luz. O Espírito de luz, o agente divino, o Santo Espírito, começa a novamente dar forma e criar a beleza de Deus na criação. Começa a criar a fauna, a flora, os luminares. Deus viu que toda a beleza do que Ele criou é algo bom. E Deus criou alguém à sua imagem e semelhança. Um ser todo-poderoso, tricotômico, cria uma criatura tricotômica à sua imagem e semelhança. Corpo, alma e espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram o homem à sua imagem e semelhança. Nós possuímos corpo, alma e espírito para termos comunhão com Deus. Distinguindo nós, criação, coroa da criação, nós seres humanos, dos animais que são simplesmente almas viventes e agem por instintos. Nós temos um espírito para ter conexão com o Deus Altíssimo. Podemos criar do abstrato ideias trazendo soluções e tecnologias para esta terra. Nós temos a inteligência, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas essa verdade que eu acabei de dizer, ela se torna verdade profunda na nossa vida, enraizada na nossa vida, se nós permitirmos que aquele que nos criou, o Senhor Jesus Cristo, entre em nossos corações e assim produza a salvação. Veja que ele fala no verso 6, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Somente o Filho de Deus pôde dar fim aos pecados. Somente o próprio Deus, na pessoa do Filho, pôde dar fim aos pecados. Quando o Evangelho entra as nossas vidas, nos traz desta salvação. Ele ilumina o nosso entendimento e tira a nossa vida espiritual das trevas. Nós passamos a identificar que a nossa cultura, os nossos vícios, os nossos costumes estavam ali totalmente encharcados em entretenimentos do pai da enganação, do diabo, da mentira. E ele nos coloca nas regiões celestiais, num plano espiritual,